Ana de Armas com armas. Acabou o review. É isso, gente. 11 de 10. Não. Não, vamos Não, falar. até porque se eu conheço o ser humano e a capacidade pra trocadilhos, a gente tá gravando essa review uma semana antes de publicar. Sim. Eu acredito que esse trocadilho vai ser tão super utilizado É verdade. em tudo que é review e tweets e piadas, que então eu me sinto agora obrigado a fazer uma coisa mais original. Sim, ok. Então, como gostaria de abrir este vídeo? Eu gostaria de abrir esse vídeo falando que talvez seja surpresa que eu esteja fazendo um vídeo review de um derivado de John Wick, Sim. porque eu não sei, eu não faço review com tanta frequência assim, Verdade. devido que talvez seja um erro da minha parte. Eu sempre achei que eu devia estar fazendo mais review de filmes variados que eu vejo no cinema, mas não sei, talvez entre o fato que eu sou meio ruim nesse trabalho ou por preguiça, eu geralmente me sinto mais moralmente obrigado a fazer review de filme de super-herói, essas coisas que estão bem a minha vibe. No seu escopo, né? Apesar de que a gente fez crítica quando saiu John Wick 3 na época. E tá aqui o vídeo. É verdade. Não fizemos É uma pena que a gente não falou de Baba Yaga, porque Baba Yaga Não, o 4 é incrível. A gente é melhor da franquia. não estaríamos vivos pra falar, porque o dia que a gente viu o Baba Yaga, o John Wick 4, a gente tava... A gente passou o dia inteiro na Barra da Tijuca. Foi um dia incrível, na verdade. A gente viu, tipo, 3 Shazam 2 numa cabine de manhã. De manhã. Daí a gente encheu de comida no Outback. Daí a gente foi tentar dormir, passar o tempo, talvez se divertir vendo aquele... O filme do Adam Driver. Da extinção, a ameaça da extinção. O filme do Adam Driver com dinossauro. O Adam Driver com dinossauro. Que na verdade a gente falou mal, mas dublado. Eu me diverti com esse filme, não sei se é porque eu tava meio zumbi. É porque a outra opção era ficar morto andando pelo shopping da Barra. Então acho que Para enfim chegar no fim do dia, a gente assistiu uma sessão antecipada de John Wick 4. Considerando que, olha só, todo mundo tava morto. Eu estava morto porque eu não tinha dormido naquele dia. É verdade. Foi um dia daqueles dias que bateu a ansiedade e insônia. E aí eu tava tipo, caraca, eu não consigo dormir. Aí eventualmente eu penso, caramba, eu vou ter que acordar daqui a 3 horas. Então eu vou virar essa dia. E aí eu tava, então, assim, o dia inteiro. Quando eu começou a ver John Wick 4, eu tava, sei lá, há 40 horas sem dormir. Sim. Mas John Wick 4 é um filme tão foda que... você ficou assim. Porra, ligou meu cu na tomada. É uma boa definição. A franquia John Wick, assim... Ela é de ligar o nosso cu na tomada mesmo. Ela é muito boa. Enfim, e agora, deixa eu nesse pequeno limbo do que eu vou fazer com a franquia, porque... O quarto filme terminou de uma forma bem fechadinha, né? Exato. Sem spoiler. Quer dizer, sem spoiler, mas ok. Enfim, né? Quem não viu. Discutem ainda a possibilidade, vamos fazer um John Wick 5 ou não. Mas o que temos no momento é um spin-off, não é apenas bailarina, do universo de John Wick, bailarina, o que eu acho que é um título meio grande demais, mas acho que eles se sentiram moralmente obrigados. O marketing obrigou alguém a meter escrever John Wick, não. Exato. Em vez de escrever John Wick, bailarina. E é interessante porque desde que John Wick, desde o primeiro, chegou com esse filme bem pequeno, que quase foi direto pra vídeo, mas por um milagre do destino acabou sendo pro cinema. E que nem se chamava John Wick inicialmente. Em inglês ele chama John Wick, no Brasil ele veio com o nome de Volta ao Jogo. Exatamente. E alguns streams ainda usam esse nome, então se você estiver tentando achar se John Wick 1 tá passando, você provavelmente não vai achar, porque ninguém vai pensar em chamar de Volta ao Jogo. Mas acho que hoje em dia eles chamam de John Wick de Volta ao Jogo, não? Eu não sei, alguns lugares... Eu sei que ele não saiu com o nome de John Wick aqui no Brasil. Ele saiu com um nome genérico de filme de ação e ninguém tinha a menor ideia que ia gerar uma grande franquia. Basicamente você tem esse cara que tava ali, tinha recém perdido sua esposa e tudo mais, aí ela deixou um cachorrinho pra ele, aí veio uma galera e matou o cachorrinho de John Wick, aí ele resolveu comprar briga com o mundo... E deu no que deu, galera. E é inteiramente assim, é engraçado quanto o John Wick fez essa diferença, porque John Wick chegou num momento onde você estava plenamente esperando que fosse ser mais um filme de ação de baixo orçamento genérico, do tipo que o Liam Neeson tava fazendo dezenas há uns 10 anos. Sim, é verdade. E o Gerard Butler também. Exato. Só que não se passava na Casa Branca, então não podia ser o Gerard Butler. Mas aí foi uma mistura de o filme tendo a premissa inusitada. Porque, ok, é o filme de vingança, todo mundo já é filme de vingança, mas é o filme da vingança pelo cachorro. Ele ter um senso de humor e uma construção de mundo meio fantasiosa que não tá se preocupando em ser realista, muito interessante, que é o que tá rendendo essa franquia toda. Pois é. E ter essa, assim... Olha só que mágica o quantas pessoas que estão fazendo esse filme manjam de gravar cena de ação, de coreografar, de dirigir, de montar a cena. Essa galera aí que é dublê que foi há muito tempo.
que foi só escalando cada vez mais, deixando sempre claro as diferenças. O John Wick 2 já começava projetando uma cena dos filmes do Buster Keaton, não lembro se era general, mas um desses filmes do Buster Keaton na parede. Na primeira cena já deixando essa ideia de, olha só, o que a gente quer fazer aqui é um filme que é uma grande filme homenagem à arte do dublê. Ok, justo. E do senso de humor e da... sei lá, já que o Buster Keaton, sabe, o maior ator físico de todos os tempos, não só da era do cinema muda, né? E aí, esse filme meio que repete essa piada com a televisão, que eles mostram de uma vez só. Pô, eles mostram 3 filmes. Uma cena que a nossa queridíssima Ana de Armas está matando alguém com controle remoto de TV. Matando não. Incapacitando. Incapacitando, verdade. É uma das poucas cenas em que ela não está matando alguém, ela está incapacitando alguém. E aí a televisão passa o Buster Keaton, passa 3 Patetas, e eu tenho um terceiro filme que eu não peguei qual é. Eu tô muito curioso pra saber qual é, porque eu sei que eles estão telegrafando câmeras de referências. Sim. Mas enfim, vamos dar uma resumida aqui em qual é essa de bailarina. É um spin-off também inspirado lá na Rústica Roma, que é aquela máfia lá de assassinos da qual o John Wick fazia parte. Só que agora a gente vai ver a história da Eve McCarroll, que é a personagem da Ana de Armas, que... Pra variar, que é vingança também, porque quando ela era criança, uma galera de uma seita meio bizarra matou o papai dela e aí ela acabou sendo levada pra lá pelo nosso queridíssimo Winston. Adoro Ian McShane, sempre bom vê-lo novamente. E a partir daí ela é treinada como uma assassina e a gente vê um pouco do treinamento dela, vê um pouco do passado dela. O filme ele é bem linearzinho assim quanto a isso, né? Ele é um pouco, ele um pouco dessa ideia de que eu acho que era o John Wick 3 já tinha mostrado, que tinha essa galera da bailarina e as bailarinas. E já que é tudo uma vibe, a Rústica Roma é essa coisa meio tipo... Meio russo, meio russo católico. Aquele catolicismo russo, que é quando o catolicismo normal, romano já... Não é o suficiente. Não é extremo, não é vibe o suficiente pra você. Essa galera que realmente nada vai me convencer que todo padre russo, dessa igreja russa, não tem uma metralhadora escondida debaixo da batina. É sobre isso. Enfim, aí ela tá lá, né, gostaria de se vingar, mas ela não sabe quem são essas pessoas, ela só tem uma marca na pele e tal, e aí ela só cresceu, treinou e tal, e um dia ela tá lá terminando um trabalho, e ela encontra alguém, ela sem querer ela acaba, né, esbarrando com alguém dessa seita, acaba matando essa pessoa, e aí ela nota, e ela fala, acho que agora tá bom pra eu ir lá me vingar pela morte do meu pai. Né? E aí, eu acho que eu vou resumir, assim, uma opinião geral do filme, eu vou falar que, assim, gostamos do filme. Sim. Eu acho o filme, ele é bom. As cenas de ação são boas, sim, tá? Ele não é excelente. Não. Mas eu acho que, assim, ele é um filme que ele tá entregando exatamente o que você quer ver dessa franquia, John Wick. Mas, assim, o roteiro dele é o feijão com arroz que você espera de um filme de ação. O que nesse caso, meio que sempre foi o lance do John Wick, porque a graça da franquia, até sempre engraçado que o Keanu Reeves ele tem 10 falas por filme. ele só mostrar que, tipo, o Keanu nasceu muito pra ser estilo de ação, ele é muito bom sendo físico e ele tem um carisma que é inexplicável. E aquela, ele tem uma cara meio serena e ele tá sempre muito cansado. E todas as entregas de fala dele são meio esquisitas. Ele só fala assim, pare. Guns. Vou ter que te matar. Lots of guns. É sempre meio esquisito. Mas assim... Parece que estão dando ponto pra ele. Porque diálogo nunca foi a força do Keanu Reeves. Exatamente. Mas como estrela de ação, ele é muito bom. Ele é muito forte. Desde a época de Matrix. Ele faz os próprios instantes. Ele que aprendeu a atirar com uma precisão absurda. Desde a época de Matrix, ele falou, ok, vou ficar um mestre do Kung Fu pra esse filme, então. Ok. Ele é aquele tipo de ator que levou o papel a sério demais. Sim. Sabe? E muito bom pra ele. E agora que o John Wick está nessa semi-aposentadoria de Schrödinger, né? A gente não sabe que vai se esse é o fim dele mesmo, se vão fazer um John Wick 5. Aposentadoria de Schrödinger foi bom. A gente vai tentar expandir esse universo. E, assim, Ana de Armas, heroína de ação, é muito bom. Já vimos antes que deu certo. Exato, porque ela tá, assim, sempre crescendo com essa figura muito carismática, muito querida. Há uns bons anos, desde que ela surgiu, Nossa, tem 10 anos que a Ana de Armas surgiu, na verdade. Eu acho que o primeiro filme que eu lembro com ela era aquele Knock Knock com o próprio Keanu Reeves. E o filme que realmente chamou a atenção pra... de 2000 e... não sei... 10, 11, 12, e o primeiro filme que realmente chamou muita atenção pra ela foi o Blade Runner. 2000, sim. Que, enfim, ela era um holograma gigantesco com a peruca azul. Sua grande namoradinha virtual. E assim, realmente ficou meio fascinado por ela. Sim. E aí o conceito dela de heroína de ação me remete muito
quando teve o último 007 do Daniel Craig, o No Time to Die, o Sem Tempo Pra Morrer. Sim, sim. Que, assim, eu sou um grande apologista da série 007, né? Ok. Mas com altos e baixos desse último filme, talvez a parte mais... Nesse filme que foi gigantesco, esse filme do Daniel Craig, ele não acaba nunca, ele tem 3 horas. A parte que mais, tipo, deu uma injeção de adrenalina fodida foi a participação da Ana de Armas, que fazia essa personagem que era a Paloma. Que era essa personagem que era uma outra agente secreta, que é essa que encontra o James Bond em Cuba. Você não sabe qual é dela, porque ela é meio ingênua e meio, tipo, amadora ainda, mas ela sabe chutar bundas. Só que ela tá, tipo, você não é Ana de Armas, ela tá num vestidinho, ela tá, tipo, extremamente gostosa e maravilhosa. Existe um quê muito fascinante em mulheres muito lindas e gostosas e arrumadinhas com um vestido maravilhoso, enfiando a porrada e dando tiro na cara das pessoas. Ela tá, eu não sei explicar, não ela tá, tipo, ela chega nesse filme, ela está extremamente carismática, extremamente divertida. Ela é muito. Inclusive a personagem dela, com todo respeito ao personagem dela, esse filme mais interessante no do 007, ela rouba a cena por 10 minutos, aí ela fala: beleza, James Bond, boa sorte. Tchau. E vai embora do filme e nunca mais é vista. E todo mundo fica tipo, caraca, cadê mais essa personagem? E aí acho que esse filme então é a chance de vingar, finalmente entregar. Aquela cena do James Bond foi a audition tape dela pro universo John Wick. É isso. Foi realmente mostrando, tipo, Ana de Armas em filme de ação. Faça isso funcionar. E olha, eu tava lá no painel de bailarina na CCXP no ano passado e todo o resto da galera do elenco eram só elogios a ela. Principalmente o Keanu Reeves. Ele não tava, mas ele falou numa entrevista que era absolutamente fantástico o quanto a Ana de Armas é uma mulher dedicada, assim, no que ela faz. Ela foi pros Estados Unidos há sei lá quantos anos e ela não falava uma palavra de inglês, sabe? Ela aprendeu tudo na marra, ela chegou lá e aprendeu tudo na marra. E aqui, no caso, com a parte toda de ação também, sabe? Ela tá cada vez melhor. E as cenas de ação dela são realmente muito boas. Então, obviamente, como um filme de John Wick, ele tem essa história muito, muito simples, mas ele tá nessa de entregar o veículo. Ok, você gostava do Keanu Reeves, que tal Ana de Armas com uma gostosa tatuada matando gente, que assim, grande conceito. E que tal a gente botar uma lore de meninas com daddy issues? Sim. E um espelho de... Eles começam a usar... Acho que a grande temática desse filme no universo de John Wick é aquela coisa das duas faces daquela moeda que você entrega lá pra se hospedar no Continental, que é tipo assim, você pode ser o assassino, mas você pode ser o protetor também, sabe? E eu acho que eles tentaram botar uma coisa um pouco assim, porque a Ana de Armas, ela tem um rosto e uma expressão muito doces, né? Então ela tem um quê meio nurturing, que eu acho que funciona. E você tem o espelho da menininha também, que ela tem que proteger. Ela é meio pequenininha, tipo, ela não tem a vibe de, ok, ela vai enfiar a porrada. O trailer já dizia isso, você tem que roubar. Eu acho que... Pra você vencer eu acho que o filme, ele abraça um pouco isso pra diferenciar do John Wick, que era tipo era o Baba Yaga, a força da natureza, o John Wick... Tipo, não que ele fosse invencível, mas ele literalmente era o melhor que existia nesse negócio. É impossível vencer o John Wick. E ele matou metade do planeta. Tipo isso. E enquanto Inclusive, eu acho que assim... Eu não sei como que os índices de violência no universo do John Wick não foram anunciados na televisão, tipo assim, caiu o índice mundial de violência eu adoro esse... em 35%. E foi só o John Wick entre o segundo e o quarto filme, Eu adoro que esse mundo, ele abraça muito o lúdico e o ridículo. Os filmes de John Wick, eles são quase que os melhores filmes adaptação de videogame que existem, que não foram baseados em videogame. Exatamente. Sim. Nossa, o Baba Yaga tem muitas cenas que tem extremamente cara e de capítulo de quest de jogo. Que termina com chefe de fase e tudo mais. Cara, não, muito bom. Aquela parte que ele vai lá falar com o mafioso e ficam ali jogando carta com o mafioso no quarto. E aí depois tem a parte toda da boate. Aquilo ali é muito fase de jogo. Ninguém vai me convencer do contrário. E aí, então, basicamente, esse filme que tem a oferecer é isso. Ele vai oferecer novos conceitos de cenas de ação mirabolantes. Tripas voando, que é uma coisa que a gente não costuma ver muito nos assassinatos do John Wick. E esse mas como o John falou, a Ana de Armas, ela é pequenininha, então ela tem que dar os pulos dela. Tanto que eu acho que ela apanha muito mais que o John Wick. O lance do Keanu Reeves é que a atuação dele mostrava, pra não dar a impressão que ele era só invencível, ele sempre parecia que ele tava ficando muito cansado à medida que ele fazia isso. Sim. Mas assim, ele continuava seguindo em frente. Chega a ser ridículo. A Ana de Armas, ela apanha muito mais. Assustador, assim. O jeito que ele não... Tipo, ele já fez tanta coisa. Falou, gente, como esse homem ainda tem a barrinha de energia... Como, sabe? Ele não come, ele não para pra cagar, pra dormir, pra beber uma água. A Ana de Armas também não, tá?
Mas ela Esse tem... filme não tem tempo para você parar, ir ao banheiro e beber água. Mas não ela está tem. motivada e ela é alguém que ela perde bastante, muito mais, ela apanha mais. Exatamente. E ela tem que arrumar formas inventivas. Então, assim, algumas das cenas que eles deram um teaserzinho no trailer são bem interessantes. Tipo, você tem a cena do lança-chamas. Cara, principalmente quando ela chega na Europa, que a história dá uma avançada e ela tá ali no final do segundo ato, indo pro terceiro ato. É basicamente ela versus uma cidade. Então, assim, eu lembro que nesse painel, o Ian McShane, ele falou que lá no set eles apelidaram ela de Baby Yaga. E é tipo isso. E ela vai começando a encontrar formas de lidar com isso. Mas ainda assim, é a Ana de Armas versus uma cidade muito esquisita, que fala alemão lá no cocô das montanhas. Não vamos entrar nos detalhes. Não perguntem onde essas pessoas estavam em 1945. Nossa. Não perguntem. Aí eu acho que é isso. Eu acho que pra mim esse filme... até porque a galera que... Por trás do John Wick, o Chad Stahelski, o David Leitch, essa galera. Eles Se levaram... bem que não foi nenhum dos dois Não, que foi dirigiu aqueles- isso, não. foi uma terceira pessoa. Mas é o tipo de filme que, se ele tivesse saído uns 15 anos atrás... Puta que pariu, seria tipo... Explodiria a cabeça. Demais. Nesse momento a gente já tá muito familiarizado. Naquela época de Furiosa, Exato. que tava começando a surgir mais heroínas de ação, assim, no cinema, pô, uns 10 anos atrás. E eles tentaram também engatar outras coisas que eram os sucessores espirituais do John Wick, já fizeram o Atômica com a... Sim, que é do David Leitch. Eu confundo os Eu dois. confundo os dois também. Um ficou dirigindo os John Wicks, O outro fez Deadpool 2. e o outro fez Deadpool 2 e aí Atômica. E o... Eu acho que é o David Leitch. O Trem Bala também. É o David Leitch. E aí, Acho que é isso. tivesse saído esse filme antes, quando a gente tava vivendo naquela época de onde o filme de ação massa velho de pessoas com armas, a gente tava tendo muitos filmes ruins do Liam Neeson. E, Pô, também tava bombando aquela franquia O Protetor, do mas, Denzel Washington. A gente teve aí, essa última década teve muita tentativa de franquias desse tipo. exato. Eu acho que nesse lugar, esse filme teria arrasado. Agora que a gente já tá muito mais acostumado. Pós-Baba Yaga é meio foda. A gente tá acostumado já, não só com esse tipo de ação, mas com o universo do John Wick também. As coisas já não são tão mais, tipo, caraca, que diferentão. A gente já tá acostumado com o Hotel Continental, com as moedinhas, com o fato que, de alguma forma, 45% da população nesse mundo é assassino profissional. E desses 45% da população mundial, sei lá, uns 35% vão ser dizimados ao longo desse filme. Sim. Então, eu acho que o filme, ele chega nessa de que, se você sempre gosta muito desse filme de ação, você gosta do universo de John Wick, você só gosta de ver cenas de ação muito, muito bem feitas e muito bem filmadas, com conceitos diferentões, sabe? Luta de lança-chamas. Sabe, o que mais posso falar? Sim, Que eventualmente se transforma em lutas de lança-chamas contra mangueira de bombeiro. Mangueira de bombeiro. Sabe? Isso nem é spoiler, porque tem no Não. trailer. Mas esses são grandes momentos. Ele vai te entregar. Agora, se ele é particularmente marcante dentro do que tudo que a franquia John Wick já fez... Não. Especialmente depois que o quarto filme, ele levou a enésima potência. Cara, eu acho que se ele tivesse saído antes do Baba Yaga, talvez eu ainda teria um pouco... Eu ainda teria ficado um pouco mais alto no meu conceito. Mas, cara, depois de Baba Yaga não dá. Não que seja um filme ruim de qualquer forma. Inclusive, não, é um filme divertido. É até um filme difícil de criticar ou falar sobre, porque é a franquia John Wick, ele vai te entregar o que você quer. Cenas de ação, assim, estilo... o roteiro é simples. Não espere nenhum grande momento emocionante. Muitas boates em neon, com boatinhas de neon, com gente com armas. Ana de Arma no vestidinho vermelho, lindo, lutando com todo mundo, chutando bundas. Tem cena de ação com o John Wick nesse filme também, pra quem quer saber. A gente já tá no tema do John Wick, ele está de volta no filme, ele tem uma participação. Mas é porque pelo trailer não dá pra saber se ele vai lutar ou não, mas é bom falar sobre tem um isso. momento pro Keanu Reeves também dar o que os fãs querem. Quando você vê o começo do filme, você pode até acreditar talvez que a participação do John Wick seria um negócio muito micro, só uma cameo mesmo, mas mais pra frente ele tem um papel um pouquinho maior. Mais ali pro terceiro ato. Exato. É uma participação especial. Até pra situação ficar mais crível. Puta merda. É uma participação especial estendida, basicamente. Mas, obviamente, o foco continua todo na Ana de Armas. É um filme divertido. Sim. Pra quem sabe o que quer ver e gosta desse tipo de filme, você não vai se decepcionar. Agora, se quando daqui a 10 anos estivermos relembrando da franquia John Wick, a galera vai botar esse lá em cima, entre os melhores, acho que não. Eu acho que ele tá bem ali no meio, sabe? Mas assim, o filme, ele termina com... Ele não termina exatamente num cliffhanger, mas ele termina
aberto pra uma continuação. Sim. O que eu acho que tem potencial, mas se tiver uma continuação, acho que vai ser hora de vão ter que pensar em alguma coisa já pra reinventar as possibilidades da franquia. Vão fazer o spin-off lá do Donnie Yen, né? Confirmaram? Acho que vão. Porque o final do... Estão falando que vão. Do John Wick 4 deve entender isso, mas... Dá a entender isso, eu quero esse filme. Mas eu gostaria de ver mais dessa personagem da bailarina, da Ana de Armas. Lionsgate, Paris, queremos esse filme, fácil. Mas eu acho que também agora que... Ainda mais depois que eles subiram tanto, fizeram essa apoteose no 4, é hora deles tentarem rever o que eles podem fazer, como eles vão lidar com as coisas. Ah, sim, posso falar uma última coisinha? Uhum. Eles anunciaram o Norman Reedus como um personagem importante aí do filme. E eu queria ter visto mais do Norman Reedus. Ele acabou aparecendo menos do que o John Wick, isso me deixou um pouco triste, assim. Ele é o personagem... Eu gostei do conceito. Eu acho que pra esse filme ter marcado mais, ele tinha que ter tido mais momentos ali da galera junta, talvez. Porque ela muito sozinha. Eu acho que faltou talvez mais personagens memoráveis. Porque exato. Que é o que o Baba Yaga tem. Exato. Você eles tem uma são muito triangulação foda. Você tem o Mr. Nobody lá com a cachorrinha dele. Sim. Você tem o personagem do Donnie Yen, que é lutando cego. E o vilão do Skarsgård. Muito bem. O Skarsgård que é fantástico. Sabe? Em compensação, o vilão desse filme é super genérico. Ele é mais um cara britânico. Só mais um cara. E, inclusive, você tem um problema, que eu não sei como as pessoas estão pensando nisso no filme, mas esse vilão ele aparece no começo do filme, e é um flashback, e eu tenho um sério problema. Quando eu vi ele no filme, pela primeira vez que ele aparece, eu tinha absoluta certeza de que era um ator fazendo o personagem do Winston mais jovem. Cara, porque ele é outro cara com status britânico. Ele parece o Ian McShane. Ele tem Eu só sabia que não era ele, porque lá no Rapadura a gente analisou todos os trailers. Então. E tinha o trailer do Winston, já com a cara do Winston indo levar ela. Eu sabia que o Winston ia aparecer depois, mas... Você achou que era passado, então que tinham botado alguém mais jovem? Eu achei que era, porque ele tem muito o mesmo tipo do Ian McShane. Ele fala parecido, tem o mesmo sotaque. E eu fiquei tipo... Eu acho esquisito que ninguém tá pensando que isso... É meio repetitivo em termos de personagem. É tipo seu British Guy Next Door. Então quando apareceu eu pensei, caraca, o Winston... Ela vai querer o Winston tava do mal, ela vai querer se vingar do Winston. Então, mas aí não era isso. Eu só achei... Eu acho estranho que ninguém fazendo o filme pensou que ninguém pensaria nisso. Porque eu acho que é meio natural pensar isso. Porque eles são muito parecidos. A cara deles é meio parecida. Isso foi uma coisa que eu senti também que podiam ter desenvolvido melhor. Essa galera dessa seita aí, já que você quer diferenciar eles dos mafiosos, põe uma coisa mais chamativa. Porque o que eu gostava lá no John Wick, depois que tudo vai pros caralho e o mundo inteiro tá caçando ele, é que ele vai em várias dessas máfias e tal, e a galera, cada um tem os seus trejeitos e as suas coisas, sabe? Talvez se eles fossem ainda mais alemães exagerados, todo mundo tirolesa. Faltou a coroinha de flores e a tirolesa. Um bigodinho e todo mundo tipo... Tem elementos disso, mas não tá all the way quanto poderia. Eles não tiveram a coragem de ser o quão cafonas eles deveriam ter sido aqui. E essa é uma franquia, assim, que é uma franquia maravilhosa. Ela abraça o cafona e torna o cafona cool. Exato, exatamente. É o cafona descolado. É um camp muito maneiro. Acredito que, na minha opinião, o filme ele tá um pouco... nivelado com as continuações de Wick 2 e 3, mais ou menos. Sim. Mas não tem o mesmo aspecto de novidade. Então, não é uma urgência termos de assistir, mas assim, se não tiver mais nada passando no cinema... Divirtam-se. Pra começar, é um filme que vai ser muito mais legal de ver no cinema. E assim, a alternativa entre isso e Lilo Stitch, que é um Treinar Seu Dragão live action. Galera, não há muitas dúvidas. Vejam Bailarina. É isso. Assim, a não ser que você esteja com crianças. Se você tiver com suas crianças, não leva ela pra ver John Wick. Né? Apesar de ter criança nesse John Wick. Exato. Enfim, deu pra entender, né? É isso, galera. Eu sei que é meio até esquisito fazer um vídeo desse filme, mas... Não, eu fui pra cabine, eu estou moralmente obrigado a fazer a review. Exatamente. E devia fazer mais vlogs no geral de filmes, né? Sim. É uma falha moral minha como youtuber. Mas galera, comente aqui embaixo... Se vocês já assistiram Bailarina, comenta aqui embaixo o que vocês acharam. Falem sobre a franquia John Wick, o que vocês acham. Quais são suas cenas de ação favoritas, mortes favoritas. Me encontrem lá no Rapadura Cast e no Cinema com Rapadura. Apesar de eu ser já uma convidada quase fixa aqui do canal do John. Parte do John Parte da lore do John importantíssimo. Sim. Mas sim, Cinema com Rapadura, Rapadura Cast e lives de Rapadura. E eventualmente até no próprio canal do Sugar Rush. Sim, o Sugar Rush que está meio paradinho, por isso que eu falei pra vocês irem lá no Rapadura, porque lá com certeza tem conteúdo comigo toda semana. Exato. Galera, um beijo
na bunda de vocês. Protejam a cidadã de armas com armas. E até mais, né? Tchau.